Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Toda quarta-feira a partir das 10 da manhã. Quem consegue acompanhar pelo Zoom, né? Entra lá, acessa azevedocapacita.com.br. A gente tem um site nosso lá. Temos os próximos webinars, também o pessoal que faz parte do grupo. Eu vou deixar, já deixei aqui para o pessoal que está ao vivo. Também quem estiver assistindo na gravação aí no YouTube, fique à vontade para participar e entrar. Esse é o episódio já de número 94, já caminhamos aí nessas últimas quartas-feiras aí, né? Então, episódio 94. E o nosso tema de hoje é qualidade com eficiência. Como sustentar a ONA nível 3 com equipes reduzidas e engajadas. Para falar sobre esse tema, nós fomos lá para Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, convidar a Laís Bretas, que veio gentilmente, aceitou gentilmente o convite de estar aqui com a gente nessa manhã. E eu vou pontuar algumas coisas dela e ela vai se apresentar melhor. Vou fazer só uns pontinhos aqui, que ela é especialista em gestão de saúde, liderança, qualidade, melhoria contínua, auditoria, acreditações e certificações, segurança do paciente, gestão de processos e pessoas. Laís, já conversamos um pouquinho aqui antes de entrar, mas já agradeci, né, a sua companhia, né, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Eu vou pedir para que você se apresente. O nosso webinar, explicando para quem está chegando hoje aqui, é um bate-papo, assim, claro, a gente tem o conteúdo que a Laís nos traz hoje, mas fiquem à vontade para levantar a mão, para falar aqui no chat também, eu vou estar de olho nas perguntas, ou colaborar com a gente, ou levantar a mão e abrir o microfone e falar com a gente. Acho que isso fica mais bacana, até colaborar com a realidade de cada um e com perguntas, dúvidas também, aproveitar a presença da Laís aqui. Laís, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Agradeço aí a presença de todos, né? Especialmente o convite para poder estar aqui falando para você sobre esse assunto tão legal. Obrigada aí, Azevedo Capacita, né? Ao Lucas, a todo mundo, a presença de vocês. E aí eu já posso compartilhar para começar? Ou você, ok? Pode, fica à vontade, E aí pode eu já me começar. apresento pelo slide. Isso, por favor, fique à vontade. Só um minutinho. Nós já testamos, deu tudo certo, vai dar certo agora de novo também. Já foi na tela. Peraí que agora eu vou compartilhar. Só um minutinho. Perfeito, perfeito. Ótimo, pessoal. Então, hoje o tema que a gente vai falar sobre qualidade com eficiência, né? Como sustentar a ONA nível 3 com equipes reduzidas. Reforço aí o que o Lucas falou, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, para interromper. Eu acho que assim a gente consegue, com certeza, trazer um momento mais rico, né, para todo mundo. Então, me apresentando um pouco a minha formação aí, né? Eu sou biomédica, trabalhei uns bons anos, né, no laboratório de hospital. Hoje, né, fui crescendo dentro da área e sou especialista em gestão da qualidade. Já estou há mais de 10 anos na gestão de saúde, então já passei por hospitais privados, né, bem conhecidos como Mater Dei. Iniciei no Mater Dei quando eu tinha apenas uma unidade aqui em Belo Horizonte, né? Hoje já tem vários espalhados aí pelo Brasil e lá comecei a minha carreira na qualidade. Logo depois eu fui para um hospital filantrópico aqui em Belo Horizonte, que é o Hospital da Baleia, hoje 100% SUS, e vivenciei, né, novas experiências na qualidade com um perfil diferente de um hospital privado. E posteriormente, onde eu estou agora, né, o CMH, Medicina Hospitalar, que é um hospital dia também em Belo Horizonte, como coordenadora da qualidade. E aí, muito desse tema, né, do que eu estou trazendo para vocês, são dessas experiências recentes aqui no hospital. Também sou responsável pelas auditorias internas, os planos de ação estratégicos, os projetos, a manutenção da certificação ONA nível 3 e sempre aí com um foco em engajamento, melhoria contínua e resultados sustentáveis. E aí, né, queria começar com uma pergunta. Para vocês, é possível manter a excelência com equipes otimizadas, pensando aí, né, na rotina de cada um, no perfil do hospital de cada um, no perfil epidemiológico do hospital?
que vocês acham sobre isso? Pode mandar no chat, vai atualizando aí. Fique à vontade para escrever aqui e participar junto. Já começar participando, né, Laís? É isso mesmo. É possível manter a excelência com equipes otimizadas. Sabe o que que eu vou fazer? Enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou até colocar aqui, eu consigo. A Shirley fez um comentário aqui. Você consegue ler, ver, Laís, Consigo? Tá. Acredito ser possível, mas o desafio será ainda maior. É possível, mas o nosso desafio. Eu concordo com vocês. Acreditamos que é possível. O desafio vai ser muito maior. A rotina sempre tira o foco, é verdade. Muitas vezes a gente fica só apagando os incêndios ali e não consegue, né, focar nessa excelência. E aí sim, né? Eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Com estratégia, cultura e ação, a gente consegue fortalecer e ter grandes ganhos para a instituição com uma certificação em excelência, que é a ONU nível 3. E aí reforço, né, que para a construção de uma cultura de excelência, a gente precisa ir até 5 anos, mais ou menos, para a gente, né, falar assim, não, agora a gente chegou no ponto que a gente quer. Então, é realmente um trabalho de formiguinha, né, de pequenas ações, sempre, né, muito assertivas com a estratégia da instituição, para que a gente consiga fortalecer esse fluxo. E aí, explicando um pouquinho para vocês, bem rapidamente, né, acredito que a maioria já sabe sobre esse assunto. A ONU é a Organização Nacional de Acreditação, né, reconhecida internacionalmente aqui no Brasil. E é basicamente, né, um manual com vários requisitos específicos de cada setor, de acordo com que o hospital atua, onde são requisitos que precisam ser seguidos, né, precisam estar conformes, padronizados, registrados, evidenciados. E a ONA hoje possui esses 3 níveis. Então, o nível acreditado, que é o nível 1, e para isso a instituição precisa cumprir ou superar 80 ou mais por cento dos padrões de qualidade e segurança definidos por esse manual da ONA. Esse certificado tem validade aí de 2 anos. O nível 2 é o nível pleno, que é esse cinza aí, né, o prata do meio na imagem. A instituição precisa atender pelo menos 80%. Alguém quer falar algo? Não, acho que foi sem querer, já Ah, fechou. tá, tudo bem. Para o nível 2, a instituição precisa atender pelo menos 80% dos padrões de qualidade, gestão integrada, os processos bem articulados e comunicação eficaz entre as áreas. Então, muito sobre acordos setoriais bem definidos, mapa de processos, também válido por 2 anos. E o nível 3, que é o nível máximo, é o nível de excelência. A instituição precisa atender 90% ou mais dos padrões de qualidade e de segurança, 80% dos padrões de gestão integrada e demonstrar aí uma cultura de melhoria contínua, maturidade institucional, sustentabilidade, questões socioambientais, né, ações da instituição em prol disso, e esse certificado é válido por 3 anos. Um dos maiores desafios do nível 3, né, que é essa gestão de excelência, é que justamente todas essas questões de ciclos de melhoria, culturas de melhoria, resultados favoráveis, né, com ações de melhoria, são vistas em todos os setores, e aí muito desafio, né, de você manter uma instituição com mais de 15, 18 setores, com o nível 3 aí bem amadurecido. E aí, listo aqui os desafios, né, desse tema principal. Então, o primeiro é o engajamento. É muito, assim, complicado em algumas situações a gente manter sempre o engajamento do colaborador, da equipe de gestão, do corpo clínico, né, os médicos aí que fazem parte do hospital, sempre ali engajados, animados, né, entregando resultados positivos. Então, esse é um desafio muito grande. O turnover também pode ser um desafio, né? Muitas vezes a gente está com um profissional ali que faz, né, muita coisa pelo setor, que favorece, que entrega resultados positivos, mas aí ele sai e aí a gente começa tudo de novo com um novo colaborador. Então, isso, né, mais uma vez, a cultura precisa estar bem fortalecida para a gente conseguir, né, em pequenos passos, engajar esse novo colaborador. A gente também tem o desafio da complexidade da gestão das ferramentas da qualidade, porque muitos gestores ainda hoje, né, por mais que são gestores, têm dificuldade em análises críticas,
em definição de causa raiz, na utilização das ferramentas da qualidade, como Ishikawa, 5W2H, 5 porquês, né, e tantas outras aí. E a inovação, que é uma coisa que, né, no mundo que a gente vive hoje, cada dia mais a gente precisa desafiar essa inovação e conseguir avançar aí nos nossos processos internos. E aí queria começar falando sobre as equipes engajadas, né? Sobre esse coração da qualidade aí que gere todos esses processos. Trago uma frase aqui de Kahn, que o engajamento é uma condição desejável que favorece o desempenho individual e organizacional. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né? Sobre a motivação individual da pessoa para que ela seja engajada e a motivação externa que também contribui para isso. E aí trago algumas causas raízes, né, digamos assim, alguns tópicos importantes de equipes engajadas que começa lá no RH. Por exemplo, se a gente não tem, né, ou se a gente tem, na verdade, uma fragilidade nos processos de recrutamento, de seleção de um novo colaborador para uma vaga específica, se a gente não está com esse processo fortalecido, muitas vezes a gente contrata uma pessoa para um cargo, né, que a expectativa é uma, mas a realidade é outra, porque teve algumas fragilidades no processo de recrutamento e seleção. Então, é muito importante que a gente comece lá, literalmente do começo, né? Ao contratar, ao definir os objetivos, as metas, as expectativas, analisar bem aquele perfil desse colaborador para a vaga, né? Ter uma análise de competência, uma análise técnica, para que esse engajamento seja mais natural. Falo também sobre as avaliações de desempenho, né? É necessário que o RH disponibilize, que os líderes utilizem as avaliações de desempenho em prol do engajamento desse colaborador. Muitas vezes as avaliações de desempenho são desafiadoras, né? Criar ações para desenvolver os nossos colaboradores, mas a chave do sucesso está aí, né? Em gastar tempo, né? Como líder e desenvolver aquele colaborador. E aí cito também, né, recompensas associadas ao desempenho, à segurança no trabalho, e agora um pouco do papel do líder, né? O relacionamento líder-liderado ali, muitas vezes o colaborador sai da instituição, se desliga por causa desse relacionamento, né, do primeiro gestor ali, a oportunidade de desempenho de carreira, desempenho desse colaborador, a mobilidade interna e a comunicação. Então, para vocês verem que a gente fala sobre engajamento, mas engloba muitos processos, muito cuidado, muita atenção. E é isso que falaram aí no comentário, né? Muitas vezes a gente fica na rotina, a gente está só apagando incêndio e a gente não consegue dar uma atenção, né, necessária para esses processos tão críticos de engajamento do nosso colaborador e que trazem um resultado para a instituição e para o setor muito positivo. Aqui, adaptado desse livro, The Five Dysfunctions of a Team, é muito legal, tem um site dele, sugiro que depois vocês entrem, é bem bacana. Eu adaptei aqui, né, os comportamentos de equipe de alta performance. Então, começa citando que uma equipe de alta performance, ela precisa ter clareza de propósito e metas compartilhadas. Então, muitas vezes a gente fala sobre o planejamento estratégico da instituição, a visão, né, a meta, onde o hospital quer chegar, onde a instituição quer chegar daqui a 5 anos. E o colaborador não sabe disso, não sabe qual que é o resultado do trabalho dele que faz com que essas metas sejam alcançadas e compartilhadas. Então, é muito importante que isso seja claro e que isso alcance a ponta do processo. Cito também a confiança mútua e segurança psicológica, falando especialmente sobre o líder imediato aí, né? Esse assunto já é mais recente, mas para quem não sabe, a segurança psicológica se refere ao sentimento de confiança que o colaborador tem, né, em ser ouvido e não ser julgado, em dar opiniões e não ser julgado. Essa segurança mesmo, né, de contribuir ou de às vezes falar que teve uma falha no processo, sem aí ser reprimido. E é um desafio, né? A gente tem perfis de líderes diferentes com a atuação dentro de hospital, e é muito importante que a gente trabalhe isso, para que o colaborador também cresça, né? A comunicação aberta e assertiva, que tem muito a ver com o anterior, e aí destaco também os feedbacks, que são muito necessários, tanto das superintendências e das gerências com os gestores, quanto dos gestores com os colaboradores, tanto com os acadêmicos que fazem parte também da nossa rotina. Então, é muito importante que esse processo seja fortalecido. E entendo aí que é
uma situação crônica das instituições. A comunicação sempre é um desafio. E, por fim, o comprometimento com os resultados coletivos, né? Que uma vez que esse colaborador entende como o seu trabalho resulta em tal indicador que impacta na gestão de riscos daquele processo e que chega no índice de receita, que é uma meta institucional, esse aumento da visão estratégica que a gente precisa passar para o nosso colaborador é muito legal. Eu sei que parece muito complicado, mas aí eu vou trazer umas ferramentas para poder facilitar e a gente trazer isso de forma até divertida, que é muito que eu tenho praticado aqui. E aí, o que que eu acho interessante, né? Antes da gente já partir para começar a fazer tudo que está sendo falado, tudo que está sendo sugerido, é importante que a gente pare e identifique as fragilidades do nosso setor hoje. Qual que é a minha fragilidade no meu setor? Como que está a minha equipe? É engajamento? É alto turnover? É dificuldade com algum processo interno? O que está acontecendo? E a partir disso a gente começa a criar ação. Mais uma vez, a gente precisa separar um tempo precioso para esse pensamento aí. E aí, dando um exemplo aqui, né, das minhas vivências, e vou trazer uns resultados legais para vocês. Eu identifiquei que a gente tinha um perfil de gestores novos na instituição, então muitos deles ainda não sabiam todas as ferramentas da qualidade, não sabiam todos os processos. E aí, a partir disso, a gente fez uma criação de um cronograma de um apoio e acompanhamento, né? A qualidade fez isso. E também identificamos os setores com fragilidades, então resultados de auditoria interna um pouco abaixo do esperado, performances de indicador, né, com tendências desfavoráveis, resultados negativos. A gente fez todo esse levantamento e a gente começou a literalmente pegar a mão desse setor, desse gestor, e olha, vamos sentar, vamos entender qual que é a sua dificuldade. É na teoria? Deixa eu te explicar como que funciona. É na prática? Vamos fazer junto? E aí, assim, né, o maior desafio disso tudo é que são muitos setores e é que da qualidade é enxuta, né? A gente não tem nem quatro ou cinco aí colaboradores. Então, são muitos processos que precisam ser acompanhados e essa questão de pegar na mão demanda muito tempo, mas tem uns resultados muito legais para apresentar para vocês desse processo aí. Então, Laís, deixa eu só te cortando, claro, mas talvez se você até vá falar sobre isso, né? Que a gente falou sobre os desafios, né? Mas assim, como encorajar, né? Porque a gente depende, né? A equipe assistencial, por exemplo, como que você consegue trazer eles, como que é possível trazer eles com você? Porque eu acho que é muito isso, a rotina, a demanda de cada um, né? E de repente a gestão em cima, a diretoria, não está tão próxima, né? Nem, né? Normalmente não é tão próximo, né? Então fica ali para o gestor do setor, né? Ou de quem está responsável por isso. Eu sim, acredito que seja um desafio, né? Para com certeza. enfrentado, né? Para se enfrentar, né? Com certeza. Eu acho que para poder trabalhar nesse sentido, é muito importante ter pessoas que te apoiam, né? Já que, digamos, nesse caso aí que você falou, digamos que a diretoria não está muito envolvida, é importante dentro da nossa própria equipe a gente identificar, às vezes, uma pessoa que consegue dar um apoio, que consegue, dar um treinamento específico. E uma coisa que eu vou falar mais para frente, que eu acho muito importante, é a gente ter rituais que são basicamente rotinas, né? Para que a gente trate essas pequenas situações de engajamento, de melhora de resultado, de processo seguro na assistência. Então, por exemplo, antes do plantão começar, a gente se reúne todos os dias 5 minutinhos e aí a gente alinha as expectativas, divide as equipes, reforça algumas informações importantes e aí a gente vai para o plantão. Aí começa a apagar os incêndios. Porque se a gente não separar um tempinho, nem que seja 5 minutos ali, não criar rotinas e rituais, nem que seja uma vez na semana, sobre essas questões, realmente não vai ser muito difícil evoluir. Tá certo. Mais para frente eu vou dar dicas também, formas bem legais. Bom, e também, né, por último, a revisão das ferramentas de gestão de gerenciamento de risco, mapeamento de processo em acordos, que são basicamente documentos bases aí, né, de cada setor. É muito importante que eles sejam atualizados e condizentes com a rotina desse setor para que faça sentido todo o trabalho posterior. E aí, com essas ações que a gente fez, a gente conseguiu visualizar
né, resultados de melhoria das auditorias internas. Então, a gente treinou novos gestores, a gente teve um cronograma de reunião aí com vários setores para, né, poder melhorar essa análise, essa gestão, esse fortalecimento dessa cultura. E aí, aqui embaixo, a gente tem um, dois, três e quatro, são, cada um é um setor. E a gente tem aqui melhoria, né, de 2023 para 2024 em relação aos ciclos de auditorias Música de som, internas. acredito. Então, muitos. Som. Oi? Você tem que ativar o som lá no cantinho. Acho que aí, Ah, tá. pode. Foi sem querer, Adriana. Tranquilo. A gente consegue ver melhora, né, nos resultados aí de até 30% de conformidade com as auditorias internas, que aqui são feitas anualmente. Então, um resultado muito positivo desse trabalho de formiguinha que a gente fez aí, né, de criar rotina, de separar um espaço na agenda para poder trabalhar essas questões de gestão. Aqui é o resultado do indicador de adesão às propostas, às atividades propostas pela qualidade, é um indicador institucional, então ele contabiliza todos os setores da instituição. Basicamente, ele vai avaliar os documentos desse setor estão em dia, os indicadores são preenchidos, as análises estão feitas, a matriz de risco está em dia, tem análise e tudo mais. Todo esse processo de gestão ele é avaliado de todos os setores nesse indicador. E aí, a partir do início dessas ações, a gente conseguiu ver uma tendência muito favorável de fevereiro a junho de 24, né? Então, de 83% de adesão de todos os setores, a gente foi até 97% aí em junho de 2024. Um resultado excelente quando a gente para pensar que é um resultado institucional, né? Com, né, um perfil de hospital mais reduzido aí, com cerca de 3.500 atendimentos por mês, uma equipe mais enxuta mesmo. E aí, o que responde um pouco mais a sua pergunta, Lucas, que é uma ferramenta muito interessante que a gente tem praticado muito hoje, que é a gamificação. O que que é isso, né? Basicamente, é a aplicação de elementos, de mecanismos de jogos mesmo, jogos, com o objetivo de aumentar esse engajamento desses colaboradores e a motivação. E aí, né, eu sei que esse slide vai ser enviado, mas quem gosta de tirar print e de tirar foto, eu acho que esse é o momento é, muito importante aí, né? Que basicamente a gente quer alcançar um objetivo, por exemplo, quero engajar minha equipe mais a respeito dos processos de segurança do paciente na assistência. Quero fazer isso utilizando uma metodologia de jogo, de gamificação. É importante que a gente, né, passe por essas etapas aí detalhadamente. Então, primeiro, qual que é a missão, qual que é a visão, qual que é o objetivo que eu quero alcançar com esse jogo? E aí, faça uma lista e também defina uma meta factível para poder acompanhar esse resultado no final. Busca sinergia, precisa também entender que tem várias plataformas disponíveis online, muitas gratuitas, a gente já usou algumas também. Tem a Kahoot, que tem vários jogos online. Eu vou deixar no final também, mas tem outras duas que a gente já utilizou, de caça-palavras, de correlacione uma com a outra, né? Em muitos treinamentos que a gente dá que são online, a gente coloca um joguinho no final, né, da pessoa correlacionar. Por exemplo, PGRSS, né? Onde que o lixo comum vai? E a pessoa vai lá e arrasta o lixo comum para o local certo, ela arrasta o lixo infectante para o local certo. E vem muitos elogios positivos. Então, tem muitas plataformas aí gratuitas para a gente utilizar. É importante também, né, escolher um objetivo, o valor esperado e métricas de aferição. Então, como que eu vou avaliar esse resultado? Vai ser conforme a pontuação do jogo, vai ser conforme a adesão, vai ser conforme meu indicador X, que olha o processo. E aí, essa etapa 4 ela é essencial, que é basicamente a gente definir as personas, né? As personas são o perfil que eu tenho de colaborador, ou corpo clínico, né? Quem são essas pessoas que eu quero aplicar essa gamificação, esse jogo em prol da segurança do paciente? São pessoas mais velhas, têm dificuldade com mexer em alguma tecnologia ou não, são pessoas muito novas, são pessoas enfim, que tem um conhecimento técnico mais complexo ou não. E aí a gente vai entendendo essa persona para que a gente faça um projeto aí, né, assertivo. Depois a gente tem esses motivadores também que tem muito a ver com a persona, né? Então, por exemplo, entender quais são as motivações internas daquele colaborador. Nossa, aquele colaborador está motivado porque
ele foi promovido agora, então eu acredito que ele vai ser mais participativo. E as motivações externas são as motivações que a gente cria para que aquele colaborador, para que essa persona, esse perfil de colaborador se sinta engajado. Então, por exemplo, ó, esse jogo vai ter tal e tal etapa, e no final a gente vai ter um prêmio de tantos reais. Ou no final a gente vai ter um ticket de alguma coisa. É uma motivação externa para que esse engajamento, né, faça parte dessa gamificação, desse jogo. E aí, utilizar esses mecanismos de incentivos, que é basicamente os jogos. E é que essa parte toda que é o executar em si, né? Que é definir um tema, construir, fazer o teste desse jogo, definir as regras. Gente, não pula essa etapa. É muito importante ser criterioso ao definir regras em algum jogo, né, para engajamento, porque sempre vai haver uma pessoa que vai questionar alguma coisa, se tiver alguma fragilidade na regra, se ela não estiver bem descrita, pode acontecer de você ser questionado e muitas vezes ter que rever ou ter que mudar toda a logística. Então, é muito importante definir as regras e passar para as pessoas que vão participar. E aí você vai escolher o time, gerenciar, enfim, testar, validar. E por fim, né, aperfeiçoar, monitorar e renovar, tem muito a ver com o PDCA, que eu vou falar um pouco mais para frente. E aí, um pouco de resultados para vocês dessa questão da gamificação, os benefícios, né? Então, ó, a produtividade das equipes cresce em 90% quando a gente usa essa metodologia. Aumenta a conscientização sobre as metas do grupo em 86%. Então, olha só como é legal a gente trabalhar, às vezes, coisas estratégicas aí. E 89% dos entrevistados acreditam que a gamificação torna o trabalho mais produtivo. Com certeza é divertido. E muitas pessoas são muito, qual que é a palavra? Quando elas são competitivas. E aí, gente, é muito legal ver o resultado e a participação do pessoal. Trouxe para vocês um pouco de exemplos práticos, né? Esse aí é até um projeto que está acontecendo agora. A gente vai passar para auditoria em julho com a recertificação da ONU nível 3, né? Um momento desafiador. E aí a gente pensou em usar a metodologia de gamificação muito com o design do Mario Bros aí, né? Todo mundo, a gente viu que o perfil do nosso colaborador ia identificar esse design e sentir, né, encorajado por já ter usado muito, brincado muito com esse jogo na infância. E aí a gente fez toda a arte desse circuito de excelência baseado no jogo do Mario. E a gente definiu várias fases. Então, tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Agora a gente está na fase 3 aqui. E o legal disso é que a gente publicou e explicou as regras de cada jogo, né? De cada fase, no caso, e as pessoas são muito engajadas, muito participativas, e aí começa. Nossa, gente, é bem legal. E aí, aqui, para a gente poder contabilizar os pontos, a gente criou para cada colaborador um crachá que fica atrás do crachá de identificação dele, que chama Circuito da Excelência. E a cada acerto, ele ganha uma estrelinha ali. E a estrelinha verde vale mais pontos. Obviamente, a gente contabiliza, né, quem está ganhando pontos, a gente pede todo mundo para assinar, a gente registra isso muito bem registrado. E a cada fim de cada fase, a gente publica o ranking da excelência com as pessoas que estão aí no primeiro ao quinto lugar. Isso também traz engajamento, porque faz com que as pessoas queiram participar ainda mais. E só para explicar um pouco sobre essas fases, né, como o nosso objetivo é auditoria externa, a gente criou várias dinâmicas com perguntas de auditoria para cada setor. Então, tem pergunta para farmácia, tem pergunta para higienização, para enfermagem, e aí a gente usou um caça ao tesouros, a gente também usou o caça-palavras, e aí fomos incluindo, né, e fazendo participar essas pessoas dessas questões de auditoria. A gente também fez muitas perguntas que o auditor provavelmente vai fazer para eles. No caso das equipes assistenciais, né, como, por exemplo a farmácia, a enfermagem, que costumam ficar muito na rotina mesmo, a gente pediu para que as coordenações fizessem uma breve escalinha, né, e como a gente disponibilizou essa dinâmica no horário de almoço também, muita gente ia participar no horário de almoço e aí ficou mais tranquilo para poder participar. Um outro exemplo que a gente fez no ano passado foi o show do Milhona, adaptado aí, né, em prol da ONU também, para participação dos colaboradores e gestores. Então, a gente usou toda a logística ali do show do milhão, né? Desde a música de suspense até a voz do Silvio Santos, para que o grupo respondesse as perguntas, né? E quem respondesse mais rápido as perguntas e acertasse ganhava no final. Aí o nosso prêmio foi
um certificado de 1 milhão, literalmente um milho e aí uma caixinha com várias guloseimas para a equipe. Foi muito divertido, as pessoas elogiaram bastante. E aí, falando agora sobre PDCA e reuniões estratégicas, né? Então, por La- exemplo, Laís, oi, vou só para não deixar passar aqui algumas claro. duas perguntas aqui. É, tem o Carlos Miranda, ele tem duas perguntas aqui, ó. Então, Laís, bom dia. Utilizamos o Figma na gestão de projetos. Além dessa ferramenta, qual a ferramenta? Não sei se você vai falar ainda ou não, mas qual a ferramenta que você indicaria? O Figma é bastante usado, viu? O Carlos nem sabia, o Carlos é mais tecnologia aí, né? Então, Figma, a gente usa Já falar mais algumas. É o Trello e eu uso o Trello bastante aqui, o Notion, tô usando agora, inclusive, também. Mas acho que ele pergunta para isso, se tem alguma ferramenta que vocês utilizam aí para gestão de projetos. Hoje a gente tem uma metodologia, na verdade, a gente tem duas possibilidades. Além do Figma, tem o Miro também, não sei se vocês já conhecem. Tem o Trello, o Miro, o Figma. O Figma é um pouco mais complexo, eu acho que precisa de mais de técnica ali para poder trabalhar. O Miro, ele é um pouco mais intuitivo, então dá para acompanhar lá também. Mas aqui a gente tem um formulário mesmo, estabelecido do marketing, quando um projeto tem muito apoio do marketing, e nesses casos aí a gente faz em formato de plano de ação. Então a gente utiliza o 5W2H, né, que é definir qual que é a ação, quem, onde, quando, quanto, o responsável, e aí a gente vai acompanhando e vai dando concluído. Existem várias formas mesmo, mas acho que o importante é, é ter esse acompanhamento e esse planejamento bem feito aí. Mas essas ferramentas como o Trello e Miro, acho que elas são muito dinâmicas e ajudam, facilitam muito mais do que muitas vezes o 5W2H. Eu acho que visualmente também fica mais fácil, né? O Com estilo Kanban. certeza. A Elaine, eu vou pular do Alexandre, já volto no do Alexandre, mas só para complementar, a Elaine Costa, ela fala do formulário. Formulário de gestão de mudança. Deve ser aplicado apenas para mudanças de grande porte ou também para alterações e procedimentos? Aqui, a gente tem um documento, um procedimento que fala sobre a gestão da mudança e a gente definiu requisitos. Então, acho que depende da sua instituição definir quais são os critérios para que seja considerada uma mudança. Aqui a gente definiu que a mudança é considerada quando ela tem mais de 2 a 3 meses, né? De 2 a mais meses de duração. Quando tem mais de dois setores participando, então quando é um pouco mais estratégico a participação dos setores, e quando está vinculado a um objetivo estratégico. Se desses três a mudança se encaixa em dois, ela já é considerada um formulário de gestão de mudanças. E aí a gente já faz todo o registro em formulário padrão também, e depois a gente registra as lições aprendidas, que é o que que eu aprendi com essa mudança, quais que são os pontos positivos, quais são as melhorias. E aí é basicamente isso, mas eu acredito que mudanças pequenas quanto grandes precisam ser registradas, né? Isso mostra a maturidade da instituição. Muito bom. Tá respondido, Elaine. Dá um ok para a gente aí. Muito obrigada. Ah, só para não pular o Alexandre aqui, rapidinho. Na gestão de riscos e auditoria interna, você teve dificuldade na aceitação por parte da enfermagem e médicos? Então, os médicos serão um tópico aqui dessa apresentação, com É, certeza. Mas a ferramenta de gerenciamento de risco, eu considero ela uma das mais complexas. É, muito mais do que a Ishikawa, do que 5W2H. Por quê? Uma visão estratégica e mapear riscos muitas vezes é delicado, exige ações pontuais, enfim, eu acho muito complicada essa metodologia. Realmente, a minha equipe teve que dar treinamentos para alguns gestores mais de uma vez para poder dar esse fortalecimento na matriz de gerenciamento de riscos. Então, sim, a gente teve dificuldade. Mas aí agora a gente está caminhando um pouco e sempre que a gente senta para conversar sobre matriz de risco, a gente vê que a gente precisa melhorar muito ainda. E sobre as auditorias, até que a equipe assistencial aqui é muito participativa, a gente tem uma coordenação de enfermagem também bem empenhada, mas sim, a gente tem desafios, né, especialmente com a participação em alguns treinamentos ou nessas gamificações, nesses jogos que a gente faz mesmo,
Por isso que a gente às vezes tenta estender o horário, durar o dia inteiro, a pessoa vai tomar um café, vai e participa. E sobre os médicos, com certeza é um desafio também que eu considero um desafio aí que acredito que 90% das instituições presentes passam. E aí, mais para frente, eu vou falar que eu acho muito importante a participação de um médico de referência, né? Um RT, ou diretor clínico aí, técnico de influência para poder engajar o corpo clínico, que é um desafio muito grande. Muito bom. O Hospital Rio Doce, vocês estavam aqui fazendo. Oh, eu estava olhando Eu de tô olho vendo. aqui. Vamos lá, fica à vontade. Eu queria dar uma sugestão, deixar a Laís ir na métrica que Ah, ela estava seguindo, porque quando interrompe, você acaba se quebrando toda uma linha de raciocínio. Uma sugestão, né? Porque ela tava num segmento, e de repente nós começamos a falar sobre Figma, sobre outras coisas, e isso pode quebrar toda a linha de raciocínio. tá certo. A gente conversou um pouquinho antes, foi por isso que a gente acabou quebrando, que às vezes vai passando muito e vai perdendo, sabe? E a gente tem que voltar lá atrás no começo. Foi por isso, mas realmente já tinha passado em algumas perguntas, né? Mas obrigado, viu? Obrigado por colaborar aqui com a gente. Sem problema. Então, vamos seguindo. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta, né, que é o PDCA e as reuniões estratégicas. E a importância, mais uma vez, a gente ter uma rotina, rituais específicos para poder fortalecer essas questões. E aqui acredito também que muitos de vocês já conhecem, né? Inicialmente, essa ferramenta, né? Traduzindo aí, é basicamente a gente começa no plan, que é o planejar as ações, depois a gente vai para o fazer, que é o do, que é fazer essas ações planejadas, e aí a gente checa se essas ações foram feitas, se tem necessidade de mais alguma nova ação ou não. E muito, o termo que a gente usa muito é esse rodar o PDCA, que é justamente, tem tudo a ver com o ONU nível 3, né? Que é o ciclo de melhoria contínua, que é a gente continuar planejando, revendo a ação, vendo se tem melhoria, criando ações para melhorar o processo, revendo o processo e fazendo tudo de novo. E importantíssimo a gente aplicar isso em todas as pequenas práticas. Então, por exemplo, demos treinamento para alguns gestores novos. E aí, depois de um tempo, a gente perguntou: tá tudo bem? Você conseguiu entender? Você quer mais algum reforço? No caso da matriz de risco, a gente foi lá, sentou de novo, reforçou. Então, é esse PDCA em pequenas ações de treinamento, de engajamento, da gamificação. E assim a gente vai, né, criando aí essa rotina. E aí, né, outra frase que eu trouxe aqui muito legal é que o uso combinado de imagem e texto, e aí referindo a jogos, a gamificação, a coisas visuais que chamam a atenção, né, do nosso público, do nosso cliente interno aí, é, ajuda na estratégia e tende a ser mais efetivo. E aí, juntamente com a maior recorrência de rituais, que é essa rotina que eu falei para vocês que é tão importante, com a ajuda de uma coordenada, com uma ajuda coordenada de uma área de comunicação interna. Mais uma vez, a comunicação aí trabalhando, né, em prol desses rituais e dessa rotina. Então, acredito que, assim, muito do que eu falei, né? Com certeza vocês pensaram, Deus, exige muito tempo. Mas eu acho que se separar aí pequenos 5, 10 minutos da agenda, né? Para a gente não ser engolido pela rotina, a gente vai aos pouquinhos caminhando e aí alcançando resultados bem legais. Foi isso que a gente fez aqui e eu acredito e incentivo também, né, para que isso seja feito. E que vocês, né, no caso de apoio, ajuda, podem entrar em contato comigo. E aí, falando do corpo clínico, né, gente? A gente tem um desafio muito grande de engajamento do corpo clínico, dos nossos médicos da instituição. É um desafio, assim, acho que do Brasil, do mundo inteiro, né? E aí eu acho que para isso a gente precisa de uma participação de um diretor médico, de um RT, que seja médico muito presente nos processos. Então, essa pessoa precisa estar presente no planejamento estratégico, precisa validar os protocolos clínicos, precisa participar de alguma forma das auditorias internas, precisa entender o fluxo de notificação de evento adverso, precisa conversar com os médicos caso ocorra alguma falha, algum processo que atinge o paciente.
Então, isso aqui eu acho que, assim, muitas vezes é mais desafiador do que o próprio colaborador em si, né? O engajamento do colaborador. E aí, realmente, sem a participação de uma figura ali, né, médica, clínica, com influência, vai dificultar o processo aí para que a gente consiga, né, ter todo esse engajamento e realizar todas essas melhorias que, né, os nossos médicos, os processos que envolvem eles necessitam. Agora, voltando, né, dos resultados que eu aprendi, que eu apresentei para vocês, falando um pouco sobre essa cultura de melhoria contínua que a gente tem construído aqui, daquele indicador que eu apresentei das atividades propostas pela qualidade, né, que foi subindo lá com a tendência favorável. Depois de julho de 24, a gente se manteve acima de 92%. Então, hoje, nosso indicador está acima de 92 há mais de um ano, o que é muito legal e o que mostra fortalecimento dessas pequenas ações, desses pequenos rituais e como isso tem um impacto aí na nossa instituição e nos nossos setores. E olha só como é legal trazer isso como apresentação para os nossos colaboradores, os nossos gestores também, porque eles conseguem ver que o trabalho, né, tem dado fruto e que tem tudo a ver com o que a instituição busca, que é a recertificação da ONA, que é a melhoria dos processos, que é o fortalecimento da qualidade, da segurança do paciente. E sobre a conformidade em auditoria, né, eu mostrei para vocês que alguns setores melhoraram o resultado aí a mais de 10, de 20%. Esse aqui já é um resultado de melhoria institucional, então do ano passado para agora, a gente já está com um aumento de mais de 10% da conformidade da auditoria interna da instituição, o que é muito legal também. E, por fim, né, mais uma vez, reforçar o PDCA, que é planejar, fazer, checar, agir em tudo que a gente for fazer para poder fortalecer a ONU nível 3, que o que eles olham é basicamente isso, essa melhoria contínua, é o que que aumentou, é o que que melhorou, e como que mostrar e apresentar isso para as partes interessadas, para as pessoas envolvidas, traz esse fortalecimento da cultura e um senso de pertencimento, né? Eu faço parte desse resultado, eu faço parte desse alcance da instituição, e aí acaba, né, consequentemente, engajando esse paciente aí. Esse paciente, não, perdão, colaborador. Por fim, eu trago uma frase do livro que eu citei para vocês, né, que é: se você conseguir que todas as pessoas de uma organização remem na mesma direção, você poderá dominar qualquer setor, em qualquer mercado, contra qualquer concorrência a qualquer momento. Obviamente, isso é muito desafiador, mas como eu reforço para vocês, pequenas ações aí, acompanhadas, obviamente, de uma metodologia, de gamificação, de 5 minutinhos do dia, de rituais, de aparato de resultados, né? A gente consegue aí aos poucos avançar para esse engajamento e para a participação dessas equipes. Bom, é isso. Fico aberta aí caso alguém queira perguntar alguma coisa, alguma dúvida. E agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante o tema. Muito bom, Laís. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, voltando, né? Acho que até chama a atenção, porque a forma que você utiliza algumas ferramentas hoje para administrar tudo isso, né? Uma das perguntas que eu tinha aqui é sobre. Eu acabei perdendo aqui, mas é sobre como que você consegue essas informações. Onde que você pega essas informações para colocar os níveis de qual ferramenta você utiliza, além das ferramentas de gestão em si. A gente falou do Canva, tem uma outra opção aqui que o Wilson comentou, que é o ClickUp que eu não conhecia, né? Que é um controle para a versão não paga, é mais completa, ele nos ajuda aqui. A Silvia até pede, viu, Silvia? Depois eu vou colocar aqui as ferramentas citadas, vou escrever aqui no chat. Mas quais são os índices? Como que você acompanha esses índices para você saber, chegamos em tal lugar, chegamos em tal porcentagem? Como que você consegue fazer isso? Eu não entendi. A metodologia que eu uso para acompanhar os resultados? Como que você, por exemplo, ferramentas tecnológicas que a gente já falou aqui, para apoiar o Sim. processo de Uhum. manutenção dessa certificação.
Deixa eu só ver que eu tinha anotado aqui a pergunta, eu acabei perdendo aqui. Mas o pessoal que está aqui, fiquem à vontade para continuar perguntando aí. Mas na verdade, assim, é uma ferramenta que usa os. Isso, ó, Carlos Miranda me ajudou. Indicadores, é isso mesmo. Qual seriam os indicadores? Obrigado, Carlos. Quais Como seriam os você indicadores consegue? que a gente utiliza para monitorar esses processos? Ah, Isso. perfeito. Desculpa. Eu vi até também uma pergunta aqui sobre reuniões mensais da qualidade, dá para responder as duas coisas. Hoje a gente tem um sistema de qualidade, né? Ele chama SigQuali, mas existem outros, vários no mercado, tem o MV, tem o Interact, tem o Quali, outra coisa, enfim, tem vários sistemas da qualidade, a gente utiliza o SigQuali. Lá a gente tem a criação de vários indicadores, e aí a gente acompanha, no caso, o de auditoria interna, a gente tem um indicador de conformidade em auditoria interna. A cada fim de ciclo, a gente alimenta esse indicador de forma institucional. A gente tem o indicador de adesão às atividades da qualidade, que é o que apresentei para vocês, que é qual que é a performance da instituição, né, de cada setor aí, de forma institucional com as entregas da qualidade. Então, documento, RNC, indicador, nanana, a gente analisa setor por setor e joga esse resultado no indicador. E aí, essa metodologia de acompanhamento desses resultados, ela é feita mensalmente aqui. A gente tem uma reunião com a superintendência, com os coordenadores, onde a gente apresenta os indicadores estratégicos daquele mês. E lá a gente tem várias discussões de resultado, de acompanhamento, e a gente consegue identificar as melhorias, as tendências favoráveis e desfavoráveis. Então, essa é uma forma. E a outra forma é que, fora dessas práticas, a qualidade, ela tem um formulário de melhoria e ciclo de melhoria. Então, a gente tem um outro formulário de registro, onde tudo que a gente consegue ver que teve uma ação no indicador e no mês seguinte ele teve uma tendência favorável, ele teve uma melhoria, ou ele teve um ciclo de melhoria, tá 4 meses com a tendência favorável, a gente registra nesse formulário. Então, além dos indicadores da reunião estratégica de apresentação dos indicadores, a gente tem outra ferramenta que registra as melhorias e os ciclos de melhorias para ficar fácil da gente lembrar, né? Nossa, tal mês de tal ano teve isso. Eu já identifico e já anoto direto nesse formulário. Muito bom. Tá. Eu vou deixar depois os contatos. Eu acabei tirando aqui as informações da Laís, né? Os contatos, mas eu vou colocar também aqui, tá? Beleza. Mais alguém, Laís? Você está conseguindo ler mais? Achei uma aqui. Isso, Como por favor. foi a experiência da implantação da governança clínica na instituição? Pergunta muito legal. Inclusive, a Laura que você falou, né, que está aqui presente, ela trabalha comigo e ela foi responsável pela governança clínica aqui, por essa implantação. E assim, a gente teve e tem até hoje, né, a governança aqui vai ter, se eu não me engano, 1 ano, 2 anos de implantação. Então, hoje, quem faz parte, né, da governança clínica? A gente tem uma equipe multi, então a gente tem farmacêutico, coordenador de farmácia, coordenador de enfermagem, coordenador de qualidade, coordenação da educação continuada, superintendências e o diretor clínico. Ele é chave, gente, é chave, para que a governança rode. Na implantação, a gente basicamente começou com o documento em si, né? A Laura fez um curso específico sobre isso, e aí teve a criação do documento, a identificação das dimensões da governança clínica, e aí a gente começou a criar várias coisas. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem melhoria desse processo. A gente tem um acompanhamento da matriz de risco assistencial pela governança clínica, a gente tem criação de protocolos, né, como disclosure, revisão de protocolos de urgência e emergência, de pediatria. Então, assim, é um assunto muito legal, né? Eu acho que, inclusive, acho que talvez um assunto, uma apresentação só para isso, porque a gente ainda está crescendo muito e ainda, com certeza, a gente tem o desafio do corpo clínico, né? Que é aí o engajamento, a participação é muito complicada, mas hoje a gente se reúne mensalmente e a gente roda o PDCA na reunião. Então a gente cria as ações, revisa ela na próxima e fica aí para o negócio sair e tá saindo assim.
Tá, tem uma pergunta logo abaixo da Franciane, né? Que ela fala aqui que nós tivemos, na verdade, ela fez um comentário aqui também, né? Nós tivemos resultados positivos, né? CIH DOT, no Hospital Rio Doce, depois que instituímos o censo de competição nas equipes de enfermagem em setores ranqueados mensalmente. Então, hoje temos 100% dos óbitos notificados Gente, para que possíveis legal. doação de órgãos. Olha que top. Muito sensacional. Para vocês verem na prática que funciona. Muito bom. Podemos falar sobre os indicadores? Acabei nem vendo, viu, Elaine? Mas obrigado por você. A Elaine tinha aberto até o microfone, se você quiser falar, Elaine. Ou foi sem querer, eu não sei. Elaine Costa. Mas ela tinha falado sobre, falar um pouquinho sobre os indicadores estratégicos que vocês monitoram, né? Nossa, a gente tem muitos indicadores estratégicos. Além desses que eu citei para vocês, né, da qualidade, a gente tem indicadores financeiros, obviamente, então índice de receita, índice de lucro líquido, temos indicadores relacionados a treinamentos institucionais, um programado e realizado, temos indicadores a respeito aí do colaborador, né, turnover, obviamente, índice de turnover institucional, a pesquisa de experiência do colaborador em 90 dias, também estratégico. Nossa, gente, tem vários. Tem de equipamento biomédico, né? Manutenção preventiva, se está sendo feito de acordo com o cronograma. Não, é mais de 20, mas são esses basicamente, mais um cadinho. O Wilson fala dos pontos, quais são os pontos, né? Esses pontos de alerta e os desafios para executar eles, né? Wilson Keller, tá lá 10:57, ele mandou pra gente. Ah, peraí. Ah, tá. Dentro do processo de monitoramento, de acordo com a sua experiência, quais seriam os pontos de alerta e quais os maiores desafios encontrados? Bom, eu entendo que o maior desafio é ter uma visão estratégica. Por quê? Quando a gente analisa um indicador que às vezes está com resultado negativo, mais desfavorável, é necessário que a gente crie uma ação para tratar aquilo, né? Para que aquilo melhore, para que aquela performance melhore, por exemplo. E é importante que a gente crie uma ação condizente com aquele resultado ou com a causa raiz do porquê que aquele indicador está com a tendência desfavorável, por exemplo. E eu acho que o maior desafio é essa visão estratégica, né? Porque às vezes a gente está tão ali no nosso processo, no meu setor, nesse resultado, que muitas vezes a gente esquece que às vezes o outro setor pode ajudar, ou que às vezes uma ação que envolve a recepção, o atendimento pode mudar aquela performance e tudo mais. E aí é a partir dessa visão estratégica, desse amadurecimento, que a gente consegue identificar esses pontos de melhoria. Então, eu diria que basicamente o processo de monitoramento é desafiador por causa da visão estratégica que é necessário ter por causa também da criação de ações, né, que façam sentido, que trate realmente a causa raiz, e da forma de acompanhamento, que é importante que a gente registre sempre essas melhorias e esses ciclos de melhorias encontrados. Ana Maria, como é realizados as tratativas e controle das melhorias sugeridas pela auditoria interna via Interact? Hoje a gente utiliza novamente a ferramenta de, na verdade, vamos lá. Quando a gente tem uma parcial conforme em uma auditoria interna, uma pontuação que não foi conforme, a gente abre uma RNC, um relato de não conformidade dentro do sistema da qualidade, e aquele setor onde aconteceu essa parcial conforme, enfim, ele tem a obrigatoriedade de responder essa RNC com a causa raiz, que é o motivo do porquê esse item não foi conforme, e com uma ação condizente que trate essa causa raiz. Então, hoje a gente trata por RNC, trabalha na RNC e também nos follow-ups. Por exemplo, aconteceu auditoria interna na farmácia 3 meses atrás. Depois de 60 dias, a gente vai lá e marca o follow-up dessa farmácia, né, dessa auditoria interna, para poder conferir se todas as ações que ela sugeriu para melhorar os itens pontuados foram feitos ou não. Então, a gente acompanha pela resposta da RNC, porque a qualidade aprova o que a pessoa responde para tratar,
e pela auditoria de follow-up. Tá. O curso, vocês estão em dúvida aqui do curso. Você sabe qual que é o curso de Hum. governança clínica que a Laura Gente, fez? eu vou pesquisar e vou passar para o Lucas e ele passa para vocês, pode ser? Vou anotar aqui. Pode deixar. Elaine, Dani Costas, poderia explicar um pouco como que funcionam as atividades do escritório da qualidade? Qual que é o papel dos gerentes nesse processo? Aí ela cita aqui alguns pontos, né? São eles que alimentam as planilhas, ou é o escritório da qualidade que realiza o trabalho e apenas solicita o apoio dos gestores e coordenadores, né? Ou coordenadores. Tá, hoje o escritório da qualidade aqui, ele é composto por 3 pessoas. Então, sou eu a coordenadora, eu tenho uma analista e tenho uma acadêmica. Equipe realmente otimizada. E aí, a gente basicamente faz a gestão de todos os processos da qualidade que os setores fazem. Então, por exemplo, nós alimentamos as nossas planilhas do nosso controle, mas é o gestor do setor que precisa preencher o documento dele, fazer o indicador dele, preencher a matriz dele. Mas todos esses processos de gestão que são da qualidade, é a qualidade que faz mesmo. É o escritório da qualidade que realiza esse trabalho. Não, a gente apenas solicita o apoio dos gerentes e coordenadores, né? É muito importante que eles sejam engajados também. Mas muitas vezes a gente dá apoio, tá? É bem relativo, mas é responsabilidade dos coordenadores. A Giovana pergunta como inserir a cultura, né, e a importância de mensurar os indicadores para os líderes e supervisores de forma efetiva. Bom, a cultura é uma coisa de anos, né? Então, eu acho que para a gente inserir ou crescer, aprimorar a cultura, é importante que a instituição tenha bem definido qual que é a missão, qual que é o valor, qual que é a ideologia organizacional, onde que esse hospital quer chegar, qual que é a estratégia. Então, eu acho que a cultura depende do objetivo da instituição, está bem definido, para que aí criem-se ações e processos, né, de trabalho de formiguinha, esse ritual, essa rotina para o fortalecimento dessa cultura. Mas é uma coisa que precisa ser mensurada, sim, né? É importante a gente definir objetivos estratégicos que sejam mensuráveis por projetos, por indicadores, e a importância de mencionar indicadores para líderes supervisores de forma efetiva. Anualmente, a gente tem uma reunião com toda a diretoria e os supervisores, os gestores também, sobre os indicadores de cada setor. Então, a gente chama essa reunião de ACAD. É uma prática, que a gente apresenta o resultado anual de todos os indicadores setoriais do ano passado, e aí a gente discute sobre altera essa meta ou não, cria um novo indicador ou não, exclua esse indicador ou não, e por aí vai. Então, mais uma vez, é um ritual anual que acontece para que a gente trabalhe os indicadores de forma efetiva nos setores. É a revisão deles, no caso. Gabriela Arcanjo, qual dica, Laís, você daria para aplicar gamificação nos hospitais, mas sem prêmios e que custe muito dinheiro, né? Qual outras É, opções poderia usar, né? ó, vou te falar que esse projeto que a gente fez do Circuito da Excelência, o maior gasto que a gente teve foi com fazer os crachás, porque precisava ser plastificado. Mas se a gente imprimisse num papel retrato, já estaria ótimo. Então a gente gastaria aí cerca de 20, 40 reais só com papel e a impressora, tava tudo certo. O prêmio que a gente definiu não foi um prêmio muito alto. A gente fez, no caso, medalhas mesmo, de primeiro, segundo, terceiro lugar, medalhas de acrílico, onde a gente colou ali, muito pensando na sustentabilidade da gente. Por isso que eu falo muito que coloco até na minha apresentação, que tem que ser alguma coisa sustentável. É, e, obviamente, reduzir custos, né? E aí a gente fez bem tranquilo essas medalhas de acrílico e a gente fez um prêmio aí em dinheiro, mas que não foi nem 400, 500 reais, foi bem abaixo disso. E as pessoas se sentem motivadas, acredite, né? Para, às vezes parece, nossa, 100, 150, 200 reais, parece pouco, mas é muito legal. E funciona. E tem mais um aqui, peraí. Ah, outra dica, a gente, no nosso hospital hoje, ele tem algumas parcerias com algumas empresas. Então,
parcerias muito tranquilas. Aqui próximo da nossa localização, a gente tem um salão de beleza. E a gente já conseguiu, né, conversando com eles mesmo, né, o nosso comercial ajudou muito, e a gente conseguiu tickets de brinde, sabe? Ah, quem ganhar esse jogo vai ganhar uma hidratação no cabelo, um dia de unha, e cabelo feito, maquiagem, tudo mais. Temos restaurantes próximos também que conversando a gente conseguiu parceria de tipo assim, deles darem um almoço, etc. E é muito legal como as pessoas se sentem engajadas com isso, tá? Então, muitas vezes não é só sobre dinheiro, às vezes é só sobre conseguir ganhar mesmo e participar e engajar. Qualidade AHSR, qual sugestão você daria para o envolvimento da equipe operacional na apresentação de resultados estratégicos? É muito legal essa pergunta. O primeiro passo que eu acho é que o gestor tem que estar bem envolvido, bem engajado, porque se o gestor demonstra para os colaboradores, né, que ele está a par do mapa estratégico, que ele sabe como funciona, que ele consegue fazer essas interligações dos resultados que a operação dele tem com o objetivo estratégico, é basicamente a gente reunir e demonstrar, olha, o que que eu acho legal, né? No Trello mesmo, que vocês combinaram, comentaram, eu criei um Trello da minha equipe. Então, lá na página inicial, a gente tem todas as pessoas da minha equipe, e aí a gente colocou o que a pessoa gosta de fazer e tudo mais, né, para ficar mais íntimo, assim, digamos. E aí a gente colocou as metas de PPR do setor, o que que a gente precisa fazer para alcançar essas metas de PPR, que é a participação no lucro aí, né, da instituição. E aí a gente também colocou o projeto estratégico. Então, como que isso tem impacto no objetivo estratégico? Aí a gente vai e linka lá. Então, eu acho que primeiro a sugestão é que o gestor tem que estar envolvido e tem que conseguir demonstrar isso para a equipe dele, que o resultado operacional impacta no resultado estratégico. E aí, de várias formas, seja usando o Trello, seja usando, né, linhas aí de ligação de uma coisa para outra. E é isso. Elaine, é necessário fazer plano de ação para apontamentos da auditoria externa? Com certeza. A gente faz plano de ação, sim, da auditoria externa e a gente acompanha até as ações serem concluídas, porque no próximo ciclo o auditor vai querer ver qual foi o plano de ação, o que que a gente fez, onde que está a evidência, e a gente tem que comprovar isso. Acho que vem na sequência a mesma coisa ali, de quanto em quanto, eu não sei quem que é a pessoa, né, tá no notebook Sim. ali, mas é de quanto em quanto tempo que você faz a auditoria. A auditoria interna é anual e a auditoria, aqui no caso de manutenção, né, ela é anual também, é externa, e a recertificação é de 3 em 3 anos aqui, mas a auditoria no setor interna anual. O pessoal do Hospital Rio Doce até participou com a gente, eles estão com uma visita lá realizada pela secretaria, precisou sair, né? Eu li aqui na hora, eles Obrigada. fecharam, deram um tchauzinho pra gente aqui, eu vi. A Cristiane, quais seriam os indicadores específicos que a qualidade deveria gerenciar? Gente, hoje eu tenho mais de 20 indicadores. Nossa, então, gerencio, no caso, né? A gente gerencia a satisfação do cliente, paciente, a satisfação do cliente interno, que são os setores, né? A gente faz semestral, a conformidade em auditoria interna da instituição, a adesão às propostas da qualidade, ou seja, a qualidade está entregando as atividades dela e a adesão da instituição. Acompanhamos também, esses são novos, que é taxa de eficácia de RNC, que é no fim, né, da RNC, a pessoa que abriu a não conformidade para tal setor, ela pode definir como aquela ação foi eficaz ou não eficaz. Então, a gente tem um indicador que acompanha essa taxa de eficácia de RNC, taxa de eficácia de plano de ação, treinamento realizado, programado realizado, eficácia de treinamento, os orçamentos, enfim, e por aí vai. A Elaine, na verdade, ela fez um complemento aqui na sequência, viu, Laís? Se você puder, 11:10 aí. Ela Uhum. esclarece que é necessário que cada setor que recebeu apontamentos de auditoria externa elabore o seu próprio plano de Ah, ação. não, 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 não. No caso, a gente cria um plano de ação só, que é acompanhado por todos. E aí a qualidade fica, né,
acompanhando, ó, vamos reunir, fulano de tal, setor tal, e aí, como é que tá essa ação? Como é que tá isso e aquilo, basicamente. Isso. Tá. A Bruna pergunta, Bruna Santos, Ribeirão Preto, você gerencia o protocolo institucional pelo seu time de qualidade? Os protocolos institucionais clínicos, se for clínico, quem gerencia aí é a gerência da enfermagem, que aí tem a ver com os procedimentos de enfermagem mesmo, mas eles são gerenciáveis. Tá, joia. Ah, o Gabriel, sim, Gabriel, a gente vai compartilhar com vocês a apresentação. Eu vou deixar aqui no finalzinho. Eu peço que você, quem estiver por aqui, para a gente tirar uma fotinha depois, né? Todo mundo Ah, abre. eu acho, válido. Vamos tirar aquela foto para a gente compartilhar. Vou marcar a Laís também para vocês seguirem ela. O Gabriel, então, sim, a gente vai compartilhar, viu, Gabriel? Nós deixamos no. Eu vou colocar aqui para vocês também o WhatsApp, o grupo do WhatsApp. A gente vai compartilhar por lá ou procura nas redes sociais, Azevedo Capacita, tanto Instagram, YouTube. YouTube tem todos os episódios, esse é o 94. Então você vai conseguir assistir também lá. A Bruna Foreste em questão da governança clínica, existem alguns indicadores, e o pessoal tá vendo como que é importante, né? Alguns indicadores a gente tem dados, eu falo, eu tenho alguns, nós temos alguns amigos, pena que o Jados eu acho que não está mais aqui, que eu vi que o Jados da Numbers estava por aqui no comecinho provavelmente ele precisou sair, no comecinho do nosso webinar. Que é importante esses indicadores, né? Para a gente ter noção, né? A base de dados, né? Gerenciar, a gente tem que ter dados, né? As informações. A Numbers tem uma excelência nisso. Então, a questão da governança clínica, existem alguns indicadores que são essenciais para esse monitoramento? O Com Hospital Rio certeza. Doce, acho que continuou. A Bruna, é o mesmo Hospital Rio Doce? Acho que pode ser que seja, né? Não estava na mesma sala, né? Mas pode Foi continuar. mesmo, né? Porque eles saíram, mas Isso Bruno. aí, não é? Ah, é isso mesmo, lá. Respondendo a sua pergunta, hoje na governança clínica a gente acompanha vários indicadores assistenciais. Nós não temos um indicador da governança, mas a gente acompanha os indicadores do hospital que envolvem a governança. Exemplo, como a gente faz gerenciamento da matriz de risco assistencial, então a gente vai acompanhar indicador de evento adverso, risco de trombose do paciente, se aconteceu ou não, é, insulina, se o paciente, se percentual de adesão de insulina. A gente acompanha treinamento institucional programado e realizado, tudo que tem a ver com as dimensões da governança clínica, as cinco, a gente acompanha na governança. Então, protocolo institucional, adesão ao protocolo X de cirurgia tal, taxa de infecção, tudo isso a gente acompanha na governança. Tá, joia. Não é o mesmo hospital, não. A Bruna não tá, tá falando aqui. Ah, legal. Ah, tá, Rio Doce Linhares, a Bruna Foré, porque são duas Brunas aqui, né? Então Ah, é foi a mesmo. Bruna Forete e a Bruna Santos. Obrigado por esclarecer. Desculpa. Mais alguém? Mais alguém com alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tô vendo aqui o pessoal o Homem de Assis está sempre com a gente também. Uma sala cheia lá. Dá um oi pra gente lá. Tô vendo eles aqui por aqui, ó lá. Pessoal do Homem de Assis, eles participam bastante. Tem um curso, eles participaram de um curso, se eu não me engano, foi o Gestão de Custos ou Contabilidade que eles participaram com a gente. Muito bacana. A Fundação Padre Abílio está aqui, pessoal de Catanduva, Marilendes, Ana Paula, a Silvia já fez pergunta pra gente, o Ricardo, pessoal de Paraguaçu Paulista. Elaine, obrigado, viu? A Gabriela tem uma pergunta na sequência aqui que a Bruna fez de Ribeirão, né? Que é o setor de qualidade. Minha dúvida é: se o setor de qualidade gerencia e realiza a computação dos dados dos protocolos de AVC, sepse e dor torácicas e geram Sim. indicadores deles. Com certeza. Mas aí é importante dizer que não é a qualidade que faz essa análise crítica ou que faz essa coleta de dados, é o setor da enfermagem. Mas a qualidade gerencia se esse indicador está sendo preenchido, se está dentro do prazo estipulado, se tem ações importantes a serem feitas, mas quem faz o lançamento e a coleta dos dados é o setor. Isso. Tá, entendido. Obrigado, viu, Bruno?
E a Gabriela pergunta uma indicação de cursos gratuitos. A gente pode, depois, né, Laís, pegar uma. A gente pode passar essas informações para eles. Pode deixar, Cursos gratuitos para quem acabou de entrar, né? Tá chegando agora ali na área da qualidade hospitalar, que é super importante, né, para a instituição, né? com certeza, combinado. Eu vou pedir, se não tiver mais perguntas, mas ainda assim fiquem à vontade. Eu já vi que algumas pessoas já abriram a câmera para a gente tirar a nossa foto. As pessoas que brigam comigo que eu não, às vezes não divulgo a foto. J. Xavier ele fez uma pergunta, nós vamos responder ainda. A Laís ainda está com um tempinho para a gente assim ainda aqui. Mas Júnior, vamos abrir, a gente vai tirar nossa foto. O Anderson está por aqui. O Ricardo apareceu agora também. Ana Paula, Amanda, Jucimara. Tem gente entrando aqui ainda. Ana Paula, cadê? Vamos lá, Marilendes, Anderson, DECS, eu não lembro da onde que é. Pessoal da Fundação Padre Albino, o Wilson, a Bruna. Aí, Bruna, agora a gente tá te vendo, ó. As Brunas, tinha as duas Brunas aqui, né? A Amanda, Shirley, pessoal de Presidente Prudente, o Carlos, Carlos Júnior, a Ingrid. É bacana, viu, Laís? Que eu falo que às vezes o pessoal vai. Lógico que a gente sabe que não pode ficar todo o tempo, né? Não consegue, né? Com a câmera aberta, às vezes o pessoal vai escutando, né? Mas é legal quando eles abrem a câmera e a gente vê todo mundo aqui. O Eduardo, a Ju, tá por ali também. Essa turma a gente já conhece, tá por aqui. Santa Casa de Votuporanga, ó a turma lá, ó. Tem bastante gente ali, hein? Manda um abraço pra Alessandra aí de Votuporanga, viu? Falei com a Alessandra esses dias. Turma grande aí. A Érica, Hospital Márcio da Cunha, Ana Maria. Então, eu vou contar. A gente vai contar o Alexandre, Fundação, para não perder ninguém. Fundação Padre Albino, é isso? Alexandre Guiana, é isso, né? A Ingrid, Votuporanga, a Beatriz, a Cristiane, a Ana Maria. Se eu não falei o nome de alguém que passou aqui. Mas eu vou pedir para que vocês olhem a Raquel lá da Secretaria de São Paulo. Eu vou ligar, vou mandar uma mensagem para ela, viu, Raquel? Daqui um pouco eu vou precisar de você. Mas nada demais. Só uma ajudinha aqui, uma dúvida. Bom, a Ana Maria tá aqui também, a Ana Paula tá abrindo. Vamos lá, eu vou contar até três, um, dois, três. A gente vai fazer aquela foto bonitinha pra gente colocar nas redes sociais. Vou marcar, quem eu conseguir marcar é o Marcos, senão vocês podem pegar ela depois e compartilharem também. Acho que é muito bacana, né? A gente ter esse espaço, né? Pra estarmos aqui nessa manhã. E pra sorrir, que senão o povo fica bravo. O Júnior fica bravo comigo, ó. O Júnior tá ali, ó. Se eu não coloco ele sorrindo, ele fica bravo. Fala, Lucas, por que que você fez isso comigo? Vamos lá. Um, dois, três. Foi aí. Ficou bonita a foto, ó. A turma reunida aqui. Laís, tem mais alguma coisa? O Xavier colocou aqui, é J. Xavier, né? Isso, né? Como vocês realizam o monitoramento dos protocolos e qual que é a forma que a equipe realiza esse monitoramento. Vamos para essa A última. gente, a gente tem muitos protocolos aqui gerenciáveis e cada um é monitorado de uma certa forma, né? Mas todos eles são a coleta de dados, no caso, mas todos são por indicador. Então, todos os protocolos têm indicador gerenciáveis. E aí, a fórmula e a coleta vai depender, né? Às vezes, a coleta do resultado desse indicador pode ser uma auditoria in loco para verificar se o protocolo está sendo feito. Pode estar vinculado a eventos adversos também, né? A ocorrência de um evento adverso que foge do protocolo, impacta na adesão desse protocolo, enfim. Então, tem várias formas, às vezes ligando para o paciente se teve melhora da dor, melhora da acuidade visual. Então, são várias formas, mas tudo é indicador. Muito bom. Bom, obrigado mais uma vez a todos que participaram com a gente. A gente já passou por aí 1 hora e meia, né? Juntos aqui nessa manhã de quarta-feira. Eu tô vendo aqui a Cristiane, que eu não tinha falado, a qualidade, o pessoal tinha mais uma pessoa que acabou fechando agora que eu não tinha citado, mas Laís, obrigado por compartilhar com a gente, né? Eu que Acho que agradeço. acho que é importante a gente estar todos juntos aqui. Eu sei que cada um tem uma dúvida e cada um tem um formato, né, de como é melhor, de como não, mas assim, eu acho que o importante mesmo é isso, a gente trazer esse assunto para cá e estarmos aqui. Se as dúvidas aparecem, né, às vezes a dúvida de um é de outro, o outro só escuta, não conseguem falar, a gente sabe da rotina, né, que é. Vocês, todo mundo aqui está, todo mundo vocês está dentro da rotina de uma instituição, então.
Eu sei que não é fácil, é difícil, a gente quer agilidade ali, mas assim foi excelente, excelente, excelente. Então, assim, obrigado mais uma vez por estar com a gente hoje, viu, Laís? Obrigada a vocês, foi um prazer, pessoal. Conta comigo. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa semana para vocês. Continuidade aí. Semana que vem a gente vai divulgar lá no grupo também. Fiquem à vontade para entrar se forem pertinente ou divulguem, né, para o pessoal do tema relacionado à instituição de vocês. Até mais. Tchau, tchau.